Oi, meninas, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Hoje a gente vai falar, né, sobre o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, tá? Do verso 1 ao verso 5. Vou ler pra gente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Hoje a gente vai falar sobre uma família, né? Porque a gente vai estar falando aqui de algumas pessoas, não é só de uma, mas a gente vai falar, né? Timóteo, Loide e Eunice. Então, quando Paulo ele está se referindo, né, falando com Timóteo e quando ele fala assim, olha, recordo-me da sua fé não fingida. Existem passagens que falam assim, recordo-me da sua fé, lembro-me da sua fé sincera. E aí vem a parte que eu gostaria de mencionar hoje, que ele diz assim, olha, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Um ponto que me chama muita atenção nesse versículo é porque Paulo está fazendo referência de que isso não era uma característica apenas de Timóteo, mas era uma característica que ele adquiriu num convívio familiar. Ou seja, o convívio familiar ele é extremamente importante na formação do caráter dos nossos filhos, na formação da vida espiritual, da fé dos nossos filhos, tá? Então, o que os nossos filhos veem em nós, eles vão reproduzir. Às vezes a gente quer ensinar para os nossos filhos apenas com as palavras, mas as palavras elas podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. É o exemplo que de fato faz a diferença. Então, o que os nossos filhos veem em nós, eles vão reproduzir. E aqui é muito legal quando Paulo fala, né? Que eu recordo-me da sua fé sincera, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd e Eunice, ou seja, era algo que vinha de sua família, era algo que ele aprendeu no convívio com a sua mãe, com a sua avó. E isso deixa para a gente uma lição extremamente importante, que nós precisamos ser referência, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Nós não podemos simplesmente achar que só as nossas palavras elas vão ensinar. Eles aprendem muito mais com o que eles veem da gente do que com o que eles ouvem da gente. Né? Quantas vezes aqui em casa, às vezes eu faço alguma coisa ou falo mais alto e daqui a pouco eu vejo as minhas filhas fazendo também. E isso sempre me traz um alerta, porque quando elas reproduzem aquilo que nós fazemos, elas tendem a imitar aquilo que nós fazemos. E isso deixa um alerta, porque no mundo, né, hoje na sociedade, as pessoas elas têm deixado exemplos que não são muito legais, né, de serem reproduzidos. A gente vê, né, a influência, né, dos chamados influencers na mídia, né, no Instagram, no Facebook, e as pessoas elas por verem eles agindo, né, eles acabam reproduzindo. Então, nós temos a responsabilidade de testemunharmos, de termos uma vida íntegra, uma fé verdadeira, para que as pessoas que nos rodeiam, para que os nossos familiares, para que os nossos filhos, eles tenham também essa fé, que eles possam ser impactados, que eles possam ser motivados através do que eles veem em nós a serem iguais. É muito legal quando você vai na igreja e você vê um pai, uma mãe com as mãos levantadas adorando e você vê um bebezinho no colo também com a mão levantada. Porque ele está vendo, ele está aprendendo. Aquilo ali para ele vai ser um molde do que ele pode vir a ser. Então, que a gente possa aprender isso, né? Com esse texto, através da vida de Lloyd de Eunice, que a nossa vida ela vai refletir diretamente na vida dos nossos filhos. E nós temos a responsabilidade de fazer a diferença. Então, eu queria te convidar hoje a você refletir a maneira como você tem agido. Eu tenho refletido e o Espírito Santo está mexendo muito comigo com essa palavra. Porque às vezes na correria do dia a dia eu acabo me tornando meio agitada, meio falando alto e gritando e brigando muitas das vezes.
às vezes a correria de serviço, isso, aquilo, outro, deixa a gente, né, irritadiça, e a gente acaba falando mais alto, e isso os nossos filhos, eles observam, né, e isso eles... Então, assim, quantas vezes o seu filho, a sua filha, te vê orando, quantas vezes o seu filho, tua filha, te vê lendo a Bíblia, né? Uma vez uma pessoa virou para o meu filho, pro meu marido, e falou assim, ele é pastor de líderes, ele é pastor de jovens, né? E na época ele era líder só, ele não era ainda pastor. E um pai virou e falou assim: poxa, Felipe, o meu filho não tem ido para a igreja, tenta me ajudar, tenta chegar junto dele para ele poder ir para a igreja. E aí meu marido fez uma pergunta que deixou aquele pai um pouco preocupado. Ele falou assim: você tem vindo para a igreja? Você tem vindo para a escola bíblica? Como é que você quer que seu filho venha se você não vem? Ele vai copiar o que você faz, porque você é exemplo para ele. E esse pai, na época, ficou bem reflexivo, né, em relação a isso, e isso é real. Isso é muito real. O que o seu filho vê, o seu filho faz. O que o seu filho vê, o seu filho reproduz. Então, a gente tem a responsabilidade de semear nos nossos filhos bons costumes, bons valores, bons modos. Que Deus abençoe a sua vida, e amanhã a gente está junto de novo.